a gente não vai entender, né? A gente vai estar o tempo todo buscando esse sentido e não vai em outras coisas, em valores, em sucessos ali e não vai achar. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é você buscar sentido de sua vida em Deus, né? Andar ali em comunhão, né? Seu casamento, sua família, em comunhão com Deus, né? Entendendo, conhecer, assim você vai conseguir se conhecer, né? Nós somos seres humanos, né? Quem rege nosso corpo são hormônios, né? E hormônio oscila. Então tem dia que eu vou acordar triste, tem dia que eu vou acordar feliz, tem dia que eu vou acordar namorada. E tá tudo bem, gente. A gente não tem que acordar todo dia feliz, bem disposto, saltitante. Tem dia que eu vou academia arrastada, não queria estar ali. Mas eu sei que eu tenho que fazer. É questão da disciplina, né? Do comprometimento comigo mesma. Se a gente pegar um copo de suco de laranja, um copo de Coca-Cola, se pensar, vai ter mais ou menos a mesma caloria. Agora, o que é mais saudável? O que vai trazer algum benefício para o seu corpo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, o alimento, ele é bênção, né? E aí acaba que nessa questão do emagrecimento, tem muita gente que começa a ter até transtornos alimentares, né? Então, é muito sério, a gente tem que ter uma consciência muito grande, né, para tratar. Veja o que seja prioridade para você, o que você quer, né? E nunca se perder no meio de tanta oferta desse mundo hoje, que a gente sabe que é muito, né? Não esquecer, qual que é a minha essência, qual que é a minha prioridade de vida. E aí não tem erro não, porque quando a gente quer ser algo que a gente não é, a gente se perde, a coisa não vai dar certo, né? Então, assim, que seja algo natural, seja leve, né? Se cobre, né? Para chegar onde você quer chegar, porque tem que ter disciplina para a gente chegar onde quer chegar, mas traga uma leveza para essa cobrança. Se não deu certo de um jeito, tenta de novo, né? Então, assim, igual eu falei, a gente é feito de hormônios, a gente não está bem todo dia, nossa vida, os hormônios oscilam, né? Então, assim, e tá tudo bem, né? Só entenda que o corpo, nós não somos máquinas, né? Então, assim, vai ter altos e baixos, e é importante saber onde a gente quer chegar. Fala Inteligente, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Telcast, na nossa série Protagonista. E hoje, especial, eu estou com uma pessoa aqui que transforma vidas, né? Uma pessoa que cuida da saúde das suas pacientes, dos seus pacientes, uma pessoa que realmente muda realidades, né? E até porque essa série é uma série que eu converso com mulheres que produzem, que entregam e que encantam e que são protagonistas das suas próprias profissões e das suas histórias. E hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Cerqueira. Gente, doutora, obrigado, viu? É um prazer ser recebida aqui dessa forma, neste lugar, com todo esse carinho, não é? Então, eu que fico lisonjeada, tá? Só tenho a agradecer. Quando eu recebi o convite, não estou acostumada, não parece, talvez, mas eu sou tímida, tenho dificuldade de ficar falando em público. Muito preparo assim, psicológico para estar aqui, realmente é um desafio para mim. Sim. Mas quando o Rafael me convidou, né, e eu vim aqui conhecer, eu fiquei impressionada com a estrutura que ele montou. Realmente é algo diferenciado na cidade, algo que acrescentar, somar. E ele é essa pessoa que pensa como eu descrevi, né? E ele é muito assim, ele te envolve, que eu falo, tá bom, eu quero. Claro, eu vou aceitar. Muito bom. Realmente é muito bom estar aqui e poder, né, passar para vocês um pouquinho. Documentar, né? Documentar e falar um pouquinho da nossa vivência, realmente impactar de alguma forma positiva na vida de vocês. Maravilha. Inclusive, antes de começar nosso bate-papo, eu quero dizer que essa série é um oferecimento Móveis Manaim. Nossa, então realmente Olha isso. tem que elogiar, porque é um mobiliário muito bacana, de ótima qualidade. Olha o conforto dessa poltrona. Gostei, viu? Vou falar depois para conhecer. Adriano, muito obrigado, viu? E, meu diretor, com toda a gentileza, solta a gente. Doutora, obrigado. Eu parei de fazer doutora, eu vou falar Fernanda ou Nanda, é melhor, né? Beleza? Obrigado mais uma vez, porque desde a época que a gente conversou aqui, quando você veio conhecer o estúdio, né, você aceitou o convite, topou de primeiro, não, tô colado e tal. Mas você tem grande relevância, sabe?
porque você realmente é uma protagonista, né? E a gente está escolhendo a dedo. Eu fiz essa questão de escolher a dedo as pessoas que sentariam aqui. Óbvio que aqui na região tem outras protagonistas, tem várias, né? Enfim, você deve conhecer muitas outras também, Ixi, claro, né? com certeza. Mas eu quero dizer para você, né, que está aqui na minha frente, do meu lado, né, que você é muito relevante, muito importante para a gente, Telcast também, e para brilhantar essa série protagonista, tá? E para gente nosso bate-papo, eu quero dizer para você, né, porque muita gente te conhece ali né, no Jaleco, ali na doutora Fernanda Cerqueira, mas antes disso aí, antes do Jaleco, na essência, quem é essa Fernanda? Fala pra gente aí. Bom, como eu falei, né, é um prazer estar aqui, muito obrigada por esse carinho, né, essa recepção maravilhosa. Bom, eu, né, a Fernanda, é uma mineirinha, natural de Topotone, né, sou da terrinha, sou a filha do meio, no meio de 2 homens, né. Minha mãe não mora mais aqui, mora em outra cidade, meu pai é falecido, mas eu carrego, né, de toda a minha história, eu falo que a gente é o produto do nosso meio, do que a gente viveu, né. Então, de fato, assim, minha mãe sempre foi muito amorosa, meu pai, muito honesto, Sim, né, então muito simples, honesto, né, minha infância não foi infância, de luxo não, não faltava nada, mas também era todo sim. mundo muito pé no chão, né, e desde sempre minha mãe me ensinou a lidar, assim, com a realidade mesmo, eh, afazeres domésticos, sei desde sempre, ela me ensinou algo que eu acho importante, mais nos dias de hoje, né, acho que a gente tem que Sim, ensinar isso para os nossos filhos, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, com então certeza. e sou muito grata porque eu trouxe isso aí e para mim faz muita diferença, né, sempre fui muito responsável, muito correta também e muito disciplinada. Isso aí eu Massa. trago e até às vezes eu tenho que trabalhar um pouquinho, porque até me cobro muito por isso, né. Mas eu sou muito família, né, então acaba que, essa exigência, né, eu vou no meu dia a dia mesmo, né, Uhum. e aí eu trabalho até para diminuir um pouquinho. É mesmo? O escape, é? Exatamente, exatamente. Você fala muito sobre, priorizar, né, a saúde, priorizar a família, priorizar o autocuidado, né, na sua própria rede social, você relata muito sobre isso. E você é mãe também, Uhum, né, mãe de um uhum, casal, né. uhum, A gente tem que estudar, né, uhum, a uhum, nossa convidada. uhum, uhum. E nesse equilíbrio, né, como é que você consegue, nessa rotina hoje que é uma correria, que imagino deve ser, você como, né, doutora ali, como é que você concilia, né, como você prega muito essa prioridade de família, como é que você desenvolve esse equilíbrio de consultório, mãe, escola, né, filha, filho, enfim, marido? Fala Ah, pra gente aí. na verdade, assim, até quando você falou quem é Fernanda, e a Fernanda é esposa, né, sou muito bem casada, tenho 2 filhos maravilhosos, né, isso aí para mim é o meu bem mais precioso, é minha família. Sim. E na verdade esse equilíbrio, ele assim, a gente busca todo dia, né, quem é mãe, quem trabalha fora, tá entendendo o que eu estou falando. Então, o famoso equilibrar dos pratinhos, né, então todo Uhum. dia a gente repensa: "Espera aí, o que que eu tenho que fazer?" Porque só que o que que eu acho importante, o que que eu julgo importante? A gente saber não perder o que que é a nossa prioridade, né, que é qual que é a minha prioridade de vida, onde eu quero chegar, o que que eu Sim, quero para minha vida, porque a partir daí você porque o mundo oferece muita coisa, né, eu falo que hoje, se a gente tiver os pés firmes no chão e saber o que que a gente quer, a gente se perde facilmente, com né. E certeza. onde gera uma ansiedade, um estresse, porque você acaba não dando a real importância para aquilo que é importante na sua vida, né. E para mim a Caramba. família é a base de tudo, é onde aquele o que dizem, né, que eu concordo plenamente, não adianta o sucesso, que fosse a sua família ela fracassar. Né, Sim, então, eu acho que é a principal verdade. tudo que Com você certeza. dedica amor, que você dedica, realmente tempo, é Tem. aquilo que vai crescer, né, Sim. então e eu falo assim: "Você que escolheu, você que decidiu, casar, formar família, né, ter filhos, responsabilidade imensa", então, eu acho que a partir do momento que você decidiu que você teve, você tem que se dar seu melhor e tentar colocar pessoas boas nesse mundo, né, que acho que a gente está precisando. Inclusive, doutora, deixa eu te falar uma coisa, você, eh, com esse contexto aqui, né, de família, etcétera, você acha que sente que quer realizar alguma coisa ainda na sua vida? Quer realizar um sonho? Você tem algo específico que quer alcançar?
Ô, Rafa, eu acho isso muito engraçado, porque assim, desde pequena, ele perguntava assim, qual que é o sonho? Eu falava casar e ter filho. Meu sonho, Maravilha. meu Também, sonho tá? era Eu esse, também. né? Então, assim, então, e eu sou muito realizada, né? Porque, graças a Deus, Sim. Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Perfeito. Eu tô com meu esposo, eu namorei 9 anos, Caramba. e de casada esse ano, peraí, gente, eu casei em 2010, então, 16 anos. 16, né? Já, 16 anos. olha só. Então, é muito tempo de convivência. Fora os A 9, né? gente cresceu junto, a gente foi se desenvolvendo junto, Entendi. a gente foi amadurecendo junto, né. Então eu a encontrei, realmente muito cedo e graças a Deus deu certo, né. E a gente é muito parceiro na criação da família, dos nossos filhos. Então meu maior sonho eu já realizei, né. Então agora eu quero encaminhar esse sonho, eu quero poder Entendi. prosperar. E, para dar sequência aí, né, eu acho que é difícil, né, hoje criar filho a gente fala que é Demais, difícil. demais. Então, é conseguir completar esse meu objetivo. A gente vive um mundo muito assim, eh, quando você fala sobre sonho de ter uma família, né, de ter filhos, etc. Eu lembro na minha geração, na minha época, acho que a gente tá na mesma geração, né, quando eu falava que eu queria casar, quando eu falava que eu queria ter filhos, inclusive isso é uma memória que eu tenho, eu morava no Rio de Janeiro, eu vi lá na praia, eu vi um casal com 3 filhos, né, brincando assim na praia, eu falei solteiro, né, eu falei assim: "Rapaz", eu falei com Deus: "Deus, eu quero uma família, eu quero isso aí pra mim", né. Então, eu me sinto realmente realizado, máximo assim, porque hoje eu tenho uma esposa com 3 filhos. Eu tenho uma Pois é. família, entendeu. Eu sempre tive essa base, né, de Uhum, meu pai, dos meus pais, uhum, etc. uhum. Então, na minha geração, na época quando eu falava isso, até hoje quando eu falo que eu tenho 3 filhos, os caras: "Você é louco, velho. Que louco, você o quê? Você tem 3 filhos? Você tá de brincadeira comigo". Então, tipo Se assim, bobear vai para o quarto, né, você. meu Deus do céu, essa conversa é grande, ô velho, misericórdia. E aí, eh, é uma geração complicada, né. É uma geração de rede social, uma geração que quer tudo para ontem, é uma geração que esquece do processo, né, só quer saber de resultado. É uma geração que não quer Impressionante. desenvolver nada, quer tudo para muito imediatista, Muito, eles né. não querem é igual que você falou, o processo, eles não querem conquistar, eles querem tudo de mão beijada, né. Manejada, Mas eu falo assim, é facilidades. tanta coisa que envolve, né, hoje o acesso às informações, aí você pega o celular ali rapidinho, você não tem que sentar na época É. era Barça, né, Oh, Barça, quem lembra de pegar, já botar demais. trabalhinho, hoje é inteligência artificial, é muita coisa hoje que facilita a vida aí das crianças, adolescentes, quem está em estudo. Sim. Mas eu falo que é desde a infância, gente, aconteceu um episódio interessante que eu vou até contar, assim, o que que é você posicionar, você colocar, ensinar a criança desde sempre regras, né, eu acho que, assim, Sim, eles têm que entender que a gente vive em uma sociedade e que existem regras, que a gente deve cumprir as regras, né. com certeza. Então a educação sempre, né, e existem a gente tem que cumprir. Outro dia mesmo, meu menino agora está estudando de manhã, estou nesse processo de um ficar tarde ou de manhã, e aí, a escola teve assim, tem uma tolerância e volta e meia ele acorda cedo, só que enrola, toma café, aí enrola para tomar banho, e sempre chegando assim, no limite. No limite. Aí eu só observando aquilo, eu sei que se chegasse passando o horário ele fica para fora, né. E aí Sim. aconteceu um dia, né, eu lá esperando, chegou em casa, virou para mim e falou assim: "Mamãe, perdi o primeiro horário". Falei: "Sério?", sem brigar, sem nada, o marido estava na mesa, e eu aqui em pé quase: "Sério, meu filho?". "Nossa, meu filho, não foi legal, né. Então, para você aprender", ele tem 10 anos, 11 anos, fez 11 agora em fevereiro. "Para você aprender então, lá em casa televisão e videogame só final de semana, Uhum. a gente vai perder esse final de se" ah não, eu falei assim: "Então vai ter um castigo". Aí meu marido lá já completou, né, a gente é muito também a gente Alinhados, né? alinhado, esse Uhum. final de semana: "Miguel, então você não vai ter nem videogame, nem televisão". Ele arregalou o olho assim: "O quê?". Aí eu falei assim: "É filho, papai já deu o veredito, vai ser esse então". E aí desde então ficou bem, tocou ele, porque era um trem assim que eu fiquei esperando a Oh, semana inteira para o sim. final de semana. Que ele gosta, né, prazer de fazer. Mas e você eu te pergunto, depois disso, dá o 15 minutos antes de sair do planejado, cama tá pronta, café pronto, o menino tá pronto, arrumado, cheiroso na porta esperando, "Vamos embora mamãe?". Então assim, foi dolorido Caramba. para ele esse castigo? Foi, mas foi muito produtivo, ele aprendeu. Então assim, se a gente que eu falo assim, hoje Gerou resultado, né, gerou compensa. resultado, a gente não precisa eu sempre falo aquela coisa assim: "Ah, tem que ter tempo de qualidade com os filhos".
eu acho que não só qualidade, mas tempo mesmo, porque é com o tempo que você cria vínculo, você cria confiança, porque talvez, porque nessa idade, as escolas não ficam assim, seu menino chegou atrasado, né? Não, ele já é mais responsável, já cresceu, Sim. né? Então, assim, se ele não tivesse esse vínculo comigo, ele não ia virar e falar, mamãe, perdi o primeiro horário, eu não ia ficar nem sabendo. E aí, se Transparência, né? eu não teria oportunidade de De ensinar, corrigir. de corrigir, né? Então, eu acho que são várias coisas que vão interferindo, né? É uma amizade, vamos dizer assim. Então, assim, eu Uma acho que é amizade. isso que a gente tem que tentar Né? fazer, é estar em cima, né? Eu falo com eu e o marido, a gente fala, a gente pode até errar, mas a gente errou tentando acertar, né? Que a gente Errou por precisa, excesso, né? a gente tem Entendi. que tentar, né? Ensinar, realmente mostrar que tem regras, tem responsabilidades a ser cumpridas, Sim, para poder justamente isso aí, a gente sim. tentar criar pessoas que vão fazer diferença aí no mundo e pessoas que consigam correr atrás das coisas, não ficam tão impactadas como a gente vê hoje, né? Assim, essa inércia que hoje a gente vê, né? Tudo tá difícil. Ah, não, é difícil, não vou. Ou, ah, não, não. Acho que tentar tornar pessoas produtivas. E nesse nível aí de raciocínio, migrando para o seu consultório. Ah, chega um paciente lá para você, pô, doutora, eu tô, uma autoestima tá baixa, eu tô com problema tal, uma patologia assim, eu não consigo ter um hábito, né, de emagrecimento, eu quero emagrecer, enfim. Só que a pessoa, muitas das vezes, ela tá habituada a ver rede social de outras pessoas, Uhum, de influência que tá com o corpo perfeito, uhum, que a mulher tá uhum, cheia de procedimento, a mulher tem muita, vamos dizer assim, muita assistência de outras uhum, áreas uhum, né, uhum, do emagrecimento, vamos dizer uhum, assim, estética, né, enfim. uhum, uhum, E aí você pega essa pessoa que tá com esse gargalo aí de resultado para ontem, por uhum, exemplo. uhum, Como uhum. é que você, doutora, lidar com isso? Como é que você corrige, voltando agora do seu filho, né, você falou do seu filho, Aham. como é que você corrige essa mentalidade para poder desenvolver um projeto, um processo com essa paciente, ou esse paciente, né, enfim. O Rafa, é muito bacana essa pergunta que você me fez, porque isso é todo dia no consultório, né? Então, assim, a ideia, eu sempre falo isso, só faz sentido eu estar ali se de fato eu for impactar, eu for influenciar positivamente na vida do meu paciente, né? Claro que a gente trabalha, porque a gente precisa trabalhar, né? É importante Sim. trabalhar, não só porque para ter o sustento, mas eu falo para a cabeça, para a mente, né? É o que realmente vai edificar o ser humano. Mas eu quero fazer uma diferença na vida da pessoa, e a coisa mais difícil que tem na vida é mudar estilo de vida, tá. E aí, hoje em dia, dessa forma que a gente está falando, as pessoas elas estão com muita sede ao resultado, né, elas não querem buscar o processo, né, é aquele famoso ditado: "Entre o querer e o ter, existe o fazer", né, e as pessoas, Caramba. muitas vezes, elas não querem esse fazer. Né, então, e não é fácil, né, é claro que hoje em dia tem uma teoria, né, que a gente eu falo que rede social é excelente, só que hoje a gente tem que filtrar um pouquinho, porque Sim. essa pessoa fica louca, às vezes a pessoa se a gente como, quem entende, abre, ele fala: "Gente, não é possível", ou então fala: "Gente, será? Deixa eu estudar isso aqui", né, porque a gente não pode ser assim também, a gente tem que estar aberto, né, e buscar realmente, fundamentações científicas se aquilo ali vai ser validado ou não. E Sim. agora quem não é leigo fica mais perdido que a gente, porque até a gente às vezes fica, tá. Se não estudar a gente se perde. Mas eu falo assim, às vezes a pessoa chega ali, aí alguém posta lá: "Não, porque você tem que estar sempre bem, você tem que sempre acordar feliz, você tem que sempre acordar bem disposto, né, porque então se você não tiver você tem um problema", né. E isso muita Caramba. gente O excesso, né. absorve, muita gente absorve aquilo e chega assim: "Não, porque eu quero virar uma máquina", né, porque isso é uma máquina, a gente nós não somos Caramba. máquinas, né, nós somos seres humanos, né, quem rege nosso corpo são hormônios, né, e hormônio oscila, então tem dia que eu vou acordar triste, tem dia que eu vou acordar feliz, tem dia que eu vou acordar Sim. namorada, e tá tudo bem gente, a gente não Caramba. tem que acordar todo dia feliz, bem disposto, saltitante, tem dia que eu vou à academia arrastada, não queria estar ali, mas eu sei que eu tenho que fazer, é questão da disciplina, né, do comprometimento comigo mesma, tá. Sim. Então, o que que é anormal? O que que seria patológico? Se todos os dias eu estou acordando triste, todos os dias eu estou acordando desanimada, estou cansada, né. Então, espera aí, a gente tem que Uhum. investigar. Agora, um dia ou outro, é normal, você é ser humano, tá. Então, assim, você não se ache, doente por conta disso, tá. Agora, se for tudo que é constante na vida, aí sim a gente tem que estar mais atento. Agora, assim, essa questão do impacto, né, de como eu tento influenciar,
é muito difícil no sentido assim, cada um tem uma realidade, né? Sim. É igual o Rafa falou. Às vezes a pessoa tá ali, trabalha assim, literalmente o dia são 24 horas. Tem gente que trabalha dessas 24, 20 horas, 18, né? E às vezes a pessoa não tem ali acesso a ajudas, né? Porque realmente, assim, enquanto a gente tem umas ajudas, né? Eu tenho algumas bênçãos na minha vida, né? Que me ajudam, são meu braço direito, que me apoiam, estão aí comigo nessa caminhada, que me dão uma tranquilidade Sim. de eu poder trabalhar, né? Então, assim, aí eu consigo, né? Embora, assim, mãe é insubstituível, igual eu falei, Com a gente está certeza. presente, mas ainda assim você consegue botar uma casa para funcionar. Sim. Agora tem gente que não tem realmente essa ajuda, Esse suposto, né? não tem, né? E aí se vê cobrado quando vê lá a blogueira que vive para isso, né? Então ela não tem um trabalho, ela tem toda uma assessoria por trás, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa quer se comparar e é onde começa Você lidar com isso no consultório? demais, é onde mora o perigo, Caramba. porque às vezes a pessoa vai estar disposta a fazer qualquer coisa para chegar naquilo que ela julga o perfeito. Não é não, E tem. não existe, gente, assim, o perfeito, né? É muito difícil, assim, porque você não sabe o que está ali por trás para ela conseguir aquilo ali. E cada um tem uma realidade. Então, assim, igual essa questão do corpo, por exemplo, cada um tem seu biotipo. Nós temos que respeitar o biotipo de cada um, Entendi. né? Então, cada um tem sua história, né? Então, o que que tem por trás daquele peso? O que que tem por trás daquilo ali que o paciente está me trazendo? Você entende isso na consulta? Entende, Você entende. vai com profundidade nesses Exatamente, por detalhes da isso, vida da pessoa, né? a gente precisa estar atento a isso aí, né? A gente precisa, porque senão, assim, era tudo igual para todo mundo, Entendi. né? Então a gente precisa entender por que aquela pessoa, por exemplo, a questão de obesidade, por que a pessoa ganhou aquele peso, né? A gente tem diferentes padrões, né? Então Sim. é importante a gente entender, né, para poder ajudá-la nesse processo, que fácil não é. E é importante saber que ela não é uma linha reta, esse processo. É cheio de altos e baixos e tá Entendi. tudo bem, a gente não é robô. Então, Sim. assim, o Não importante é somos um saber EA, né? onde a gente quer chegar, né. Por que me levou a buscar ajuda, né. Então, Sim. quando eu estiver um pouco mais animada, eu lá: "Espera aí gente, deixa eu lembrar aqui, o que que me levou a procurar ajuda, o que que tá me incomodando", e alinhar com isso a disciplina, porque vontade nem sempre a gente vai ter É, de fazer. aí então um detalhe que eu queria tirar dúvida contigo, e vai ser bom pra galera que tá ouvindo a gente aqui, né. Pra te procurar, pra procurar um endocrinologista, é só por conta de alguma patologia, ou as pessoas procuram também porque tem consciência do autocuidado que você vai ajudar? É importante a galera compreender isso, né, como se fosse, por exemplo, uma academia. O cara procura academia às vezes porque ele recebeu um exame de sangue ali: "Irmão, ó, vá treinar", o cardiologista fala: "Vá treinar, senão o bicho vai pegar pra você". Então vá por motivo. Por que as pessoas não vão conscientemente sabendo que aquilo ali é um cuidado, né, um autocuidado da vida dela, etcétera. No seu caso, né, que é o mais eu imagino, né, que é uma parada mais profunda, mais detalhada, você lidar com hormônios, lidar com, né, tanta coisa. Uhum, uhum, Essa consciência tem que ser natural, uhum. tem que já ser no processo de, vamos dizer assim, uma, como é que chama? Uma né, assistência de vários, né, vários assim, como é que chama? Sabe, tipo tipo disciplinar. Multidisciplinar. Um nutricionista, endocrinologista, um personal trainer, enfim, sabe? Uhum. Você acha que faz sentido isso? Faz parte do processo? Uhum. Rafa, na verdade, é assim, a gente tem que esperar a doença se instalar para procurar ajuda, né. Então, Entendi. quando eu já tenho uma alteração ali, laboratorial, por exemplo, Sim. já instalou uma doença, né. Eu sempre falo que o corpo da gente fala com a gente, né, seja por sinais, por sintomas, ele vai falando, né. Então, a gente tem que estar atento, por isso que é importante a gente se conhecer, né, não só, mentalmente, né, Entendi, você entendi. entender o que é você, mas como é que é seu corpo, né, para qualquer sintoma diferente, sinal diferente, você buscar ajuda antes que uma doença se instale, né. Então, assim, a gente tem que fazer a maioria das doenças crônicas hoje, elas são preveníveis com hábitos de vida, 80% são preveníveis com estilo de vida, com mudança de estilo de vida. Você Sim. está vendo ali, tem coisa que é pelo exame que você vai detectar, igual assim, a maioria dos meus diagnósticos, né, eu preciso de exame de sangue, né, para eu fechar, né, um exame Uhum. laboratorial, um exame de imagem, né, não, a clínica é soberana, ela é importantíssima, é a partir da clínica que você vai
avaliar o que que você vai pedir de exame, mas Tem um fechado, indicador, né? eu preciso de laboratório e imagem Sim. geral, tá? Então, assim, a gente não tem que esperar, a gente tem que tentar na vida fazer um trabalho preventivo, né? E a base de tudo é o que eu sempre falo, né? Essa questão, atividade física, alimentação, ela é a base de tudo, escolhas, né? Igual, por exemplo, né? A questão da menopausa, por exemplo. Antes da menopausa, tem o Sim. climatério, que é o período que antecede a menopausa. Então, quando a mulher, ela já acompanha ali, ela já você tá tudo ajustado, ela tá bem, você está acompanhando. Na hora que a gente tiver que iniciar a reposição, a gente vai saber o exato momento, não vai perder, não vai ficar ali tanto tempo sintomático. Hoje a gente sabe que quanto antes, né, quando há necessidade, quando a paciente ela está nesse processo, né, a gente tem um dia, existe uma janela, né, ela tem Sim. benefícios com isso, né, benefício cardiovascular, benefício ósseo, benefício articular. Então, é importante esse acompanhamento, sim. Você sente que as pessoas, elas estão muito ansiosas Uhum. por Cada conta dia. desse arquétipo que está sendo criado, Aham. né, de emagrecimento, de uma vida, Demais, o excesso de muita informação. demais. Como você falou, você pega o celular, você vê, além da rede social, aquele corpo perfeito, você vê muita coisa, Uhum. muita informação de doença, muita informação de etc e tal, estilo de vida, tem que acordar 4 da manhã. Ah, E aí, Joana? demais, né, então eu falo que assim, e assim, o adulto, ele já fica abalado, agora você imagina o adolescente, né. Então assim, Caramba. então hoje a gente vê, quando você conversa com o pessoal que atende a adolescência, o quanto a quantidade de adolescentes, crianças já em uso aí de medicamentos, de ansiolíticos, é uma coisa Caramba. absurda hoje, né. Então assim, cada vez crescendo mais, por quê? Comparação, assim, essa ansiedade do mundo moderno, né, tudo para ontem, e igual você falou, pega um adolescente, vai ali, pega o celular, nossa, porque olha como é que ela é, eu quero ficar igual. E aí nessa busca Comparação. incessante de querer ser igual, de comparar, sem que igual eu falei, cada um tem um jeito, cada um tem um biotipo, isso gera uma cobrança demais na pessoa, né. Então há um excesso hoje de ansiedade mesmo, né, é muita cobrança hoje, tem que entregar tudo, é alta performance. Isso, Em entendi. tudo, né. Antes você mandava ou antes eu esperava, eu queria uma resposta do banco, eu queria a resposta até do meu médico, eu esperava a consulta, eu esperava a Uhum. resposta do banco, eu esperava igual o Rafael, eu esperava entrar em contato. Agora não, se a pessoa não responde, você, né, então assim, hoje com esse acesso de WhatsApp, de rede social, você quer a resposta para ontem. Então assim, É. as pessoas não estão, elas E estão se sente impaciente e se impacientes. sente na obrigação de responder rápido. Isso, e a gente se cobra, não, tem que responder. Se É, você não responde, fala: "Meu Deus do céu". Então, não assim, dá hoje atenção, né. tá uma É. loucura. Eu falo que eu não sei, né, onde nós vamos parar não, mas que a gente tem que tentar achar a nossa válvula de escape, a gente tem, porque assim, hoje nesse mundo Isso eu que eu digo perguntava a você, e aí, isso, como é que acha isso? é, cada um, É acho que cada um tem o educação, seu, a é uma sua pos válvula de escape, sim. assim. Porque assim, hoje assim, estresse no dia a dia, nesse mundo moderno, acho que é difícil quem não tá, né. Só que assim, que tem Caramba. gente, assim, terapia eu falo que todo mundo deveria fazer terapia, né, terapia é reconfortante, é você se encontrar, Você faz você terapia? entender, Você né. caramba, Já fiz muito, hoje não, mas eu já fiz. equilibrou já, né, entendi. Já fiz. Não, eu não equilibrei não, que eu tô aqui tentando equilibrar todo dia, mas eu já entrei mais ou menos no Entendi. prumo, né, assim, tentando, já sei o que que eu tenho que fazer. Mas, às vezes a pessoa corrida, não, é correndo que eu vou ter essa válvula de escape, na academia, pintar. Então assim, a gente tem que tentar achar qual que é a nossa válvula de escape, para tentar dar uma equilibrada nesse estresse, né. Caramba, mas você falou de menopausa, seria interessante você desenvolver mais um pouco sobre, eh, essa preocupação, né, essa ansiedade. Muitas mulheres, né, enfim, entram até, entre aspas, naquela, eu não vou nem falar esse nome, né, depressão, porque é muito grave, né, Uhum, por conta disso, uhum. mas tem algum segredo, tem algum processo, tem alguma recomendação que você faria, que você recomenda, né, ou faz já, Uhum. para poder cuidar desse processo aí? Bom, vamos lá. Desse período, vamos dizer assim, né? A menopausa, né, que é? É a parada dos ciclos reprodutivos da mulher, né, então se eu tenho 12 meses, né, 1 ano após essa parada, eu considero, né, a gente fala, de menopausa. Só Sim. que antes da menopausa tem o climatério, né, que é o período que antecede, tem mulheres que então a média é 49 anos a menopausa, a média, podendo ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas tem gente que antecede isso aí, né, muitos anos, os sintomas inclusive eles podem começar do climatério até 5 anos antes, tá?
Isso é muito individual, né? Não tem uma regra, a gente tem uma estimativa, tá? Mas as Sim. alterações que podem acontecer por conta dessa alteração hormonal, então, é desde antes, não necessariamente na menopausa. E nesse período que a gente fala do climatério, a gente já tem, não necessariamente essa pessoa tem que iniciar o hormônio, né? Mas se a pessoa ainda não mudou o estilo de vida dela, né? Se é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa que se alimenta mal, é a hora de ela começar a repensar, né? Uhum. Então, ela tentar. Existem os pilares que a gente fala de qualidade de vida, né? Que seria uma alimentação mais natural possível, com mais grãos, oleaginosas, menos carne vermelha, né? Uma alimentação mais limpa de verdade, atividade física regular, no mínimo 3 vezes a semana, né? Para a gente considerar uma pessoa ativa. Sim. O sono, gente, sono é reparado. Né? Então, às vezes a pessoa chega ali querendo uma solução para o cansaço, para o estresse, Vai pro para a suplemento. autoimmunidade, Vai para a pro suplemento autoimmunidade. também. Achando que suplemento vai resolver tudo, não. Meu sono, ele é importantíssimo para a saúde, né, do ser humano. Questão do tabagismo, né? Eu brinco até bem, que hoje não está na Caramba. moda mais fumar, né? Graças a Deus, a gente vai Não, essa geração, mas- chama disso que é geração Z, exatamente. tá eliminando, viu? Mas se fuma, assim, o cigarro ele é muito prejudicial para a saúde mesmo. O álcool, né? Quanto menos consumir álcool, melhor, né? É um alimento que a gente considera tóxico para o corpo, né? E as Caramba. relações interpessoais, né? Essa relação com a família, com os amigos, isso impacta também na qualidade de vida, né? Então, se a pessoa até está chegando ali no climatério, já deu mais que seus 40, tá ali, e ainda não repensou, né, nesses quesitos que eu estou falando, é a hora de repensar, né. Eu falo que chega uma hora da vida que a gente tem que falar assim: "Não, gente, mas o que que eu quero?", né, se tem algo eu quero viver bem, né, hoje a gente vive mais, graças a Deus, aumentou a expectativa de vida, mas tem que viver com qualidade, né, conseguindo fazer o que você gosta, você conseguir resolver uma coisa no supermercado, você pensar: "Se eu quero chegar aos meus 60, 70, indo no supermercado, resolvendo minha vida, Sim. independente", né. Então eu tenho que pensar isso lá atrás, né, Agora, né? é agora. Então, assim, é a hora de repensar, justamente porque o que que acontece? Muita gente nessa fase começa a virar para mim e falar assim: "Doutora, eu estou percebendo que eu estou aumentando de peso e está acumulando aqui na barriga", né. E Uhum. tá certa, ela não tá doida não, tá. Acontece isso mesmo, já é comprovado que na menopausa a gente tem uma queda da taxa metabólica basal de até 200 a 300 calorias por dia, né. E Caramba. aí, se a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente vinha fazendo, óbvio que essa conta Sim. vai fechar o quê? Para o ganho, né, é natural que vai ganhar mesmo, tá. Então, é super importante você ver que, assim, aí tem gente que acha assim: "Não, só hormônio, só hormônio, só hormônio". Não, o hormônio no momento certo, se a mulher não tiver nenhuma contraindicação, né, é realmente super importante, né. Vai trazer muita qualidade de vida para essa mulher, muita saúde, muita vida, né, literalmente. Uhum. Mas não é só isso, né, o tratamento da menopausa não se resume a isso. Inclusive, hoje em dia tá avançando até, os estudos nesse sentido de que o tratamento da menopausa vai influenciar até também na demência e no Alzheimer, né. Caramba. Porque o que que se viu? Que durante a menopausa há uma redução, a alteração anatômica do nosso cérebro, que ele reduz o volume em algumas áreas, né. Caramba. Então aí você vê se a pessoa com alteração de memória, até aquela questão de aqueles lapsos, né, aquela coisa Sim. de não que tá fugindo a palavra, tá. Então Tipo, alucinar, né? não é coisa, a pessoa não está ficando doida, fala: "Gente, tô ficando doida", não está, né. Então tudo Caramba. isso é mais comprovado, né. Então, assim, a gente acha que é só questão de reprodutiva, né. Entendi. Não, né, saúde Impacta outras cardiovascular, coisas, né? saúde cardiovascular, saúde de pele, articular, óssea, né. Então, assim, abrange muito mais e cérebro, Caramba. hoje os estudos têm avançado muito nesse impacto do tratamento no cérebro do paciente, né. Então, só que é isso, assim, não é só hormônio. É isso que eu quero passar a dica, porque hoje em dia também, Rafa, fazendo uma naturalização, assim, de Sim. hormônios, né. Então, assim, para fins estéticos apenas, né, eu falo assim, que essa questão, assim, né, tá trazendo isso aqui é muito polêmica, né, mas, Não, fica à vontade, ué. assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, do jeito que as coisas estão indo, o corpo, igual eu falei, o corpo da gente não é uma máquina, Deus fez a gente muito perfeito, né, então Verdade. muito perfeito. Eu falo isso assim,
em tudo isso que eu falei desde o início, né, da família, isso aqui, a presença de Deus ela tem que estar ali no meio. Se a gente não Uau, tiver, colocar a família no perfeito. lugar ali, com Deus, nada vai andar. Então, né? Então Deus fez a gente muito perfeito. E quando vai acontecendo esses desajustes, né? Então, quando realmente há deficiência, quando há necessidade, ok, né? A gente tem tratamento hoje. Agora, quando a pessoa começa ali, para fins estéticos, colocar o estético acima da saúde, e aí a troco de tudo, né? A pessoa esquece, né? Eu falo que a estética vai ser consequência de bons hábitos que a gente vai adquirir, né? Da saúde que a gente está buscando, tá? Mas a Pode fazer estética, uma ela vai polêmica vir. aqui? É. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode falar. Hoje, o que se fala hoje? Longevidade, estilo de vida, lifestyle, né? Qualidade de vida, aquela coisa toda, né? Emagrecimento pesado. Uhum. Só que tem algo no mercado que está na boca de todos, não é só do médico, né? Que é o tal do monjaro. Uhum. E aí eu queria saber de você, e aí? Porque há um elogio em massa, Uhum. que realmente é um medicamento, né? Uhum. Que está mudando vidas, transformando realmente em Uhum. todos os aspectos, não só de emagrecimento, que dizem que ele é bom para muita coisa. Uhum. Uhum. E você, né, mas Uhum. tem muita propriedade para relatar isso Uhum. e até desmistificar algo que pode estar assim, para quem está nos ouvindo, pô, será que vale a pena mesmo? Será que isso é propaganda? Será que isso é marketing? Uhum. Cara, esclareça aí, doutora, para quem está nos ouvindo, o que é o monjaro, Sim. verdadeiramente. O que é que você acha disso também? Como médica, obviamente, né? Vamos lá. O monjaro, né, é a substância hepatida, né, que bacana que chegou para o mercado, né, que bom, mais uma opção de tratamento para a obesidade, né, que a gente sabe que apesar de todos os avanços, a obesidade só cresce no mundo, né, então Sim. assim, e é uma doença, e bom você trazer um pouquinho isso aqui, porque muita gente acha assim, ah não, olha lá, ela está acima do peso, falta de vergonha na cara, porque ela quer, porque ela... Não é, gente, igual a gente trata com seriedade, uma hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas, a obesidade ela tem que ser tratada com a mesma seriedade que uma doença crônica, né, e que a gente tem que tratar, né. Então, realmente, assim, os avanços, em tratamentos para a obesidade têm sido, assim, absurdos e medicações muito boas chegando no mercado. Mas, assim como toda medicação, ela tem o seu lado bom, o seu lado ruim, e tem as suas indicações, o que é mais importante. Hoje em dia, né, a gente está vendo o quê? O uso, assim como eu já comentei, né, o uso de hormônio igual água, a gente está vendo também Caramba. o uso de Monjaro, todo mundo hoje usando Monjaro, usando, né, e nessa história está entrando até essas questões dos medicamentos manipulados, tá até o pessoal Uhum. falando, né, esses aí que vêm do Paraguai, o que eu inclusive pego muito paciente com efeito colateral desses É medicamentos, mesmo? pego, né, então assim, não foi um Caramba, nem dois, então a gente tem que ter uma responsabilidade, né, porque é uma que coisa que você vai loucura. injetar no seu corpo, né, a gente é difícil saber o que exatamente tem ali, então quanto mais segurança você tiver, para fazer uso, quando eu prescrevo, falo: "Você vai na Você indica? farmácia e" não, Indica, né? manipular de forma alguma. Não indica o monjaro? Demais da conta, Ah, é um tá. tratamento, né, sério, Entendi. que a gente, graças a Deus, tem e está ajudando muito, tá. Mas, hoje em dia, nessa história toda, então é um medicamento bom? É. Só que hoje em dia o que é que está acontecendo? Está tendo um excesso, né, hoje é um culto à magreza Hum. absurdo, né, então assim, literalmente tem gente que não quer fazer o básico que eu estou falando, que a gente reforçou tanto aqui, né, essa questão da mudar o estilo de O vida, hábito gente, porque o que os hábitos básicos trazer mais simples, né? saúde para a Sim. pessoa, né, não quer mudar e só a medicação, né. Então você vê aquela pessoa consumida, aquela que você até a pessoa até brinca: "Eita, aquela ali tá com a cara de estar usando Mounjaro", né. Que você Caramba. vê, assim, que essa pessoa ela que eu sempre falo, o medicamento é para ajudar a pessoa a ter mais saúde, né. Então, às Ok. vezes, a pessoa ela tá ali, fazendo uso de forma incorreta, até por automedicação, e a pessoa está sem energia, né, a pessoa Automedicação? muito, existe muito, a pessoa hoje Você consegue tá de brincadeira. demais a conta. É sério isso? E às vezes a pessoa não tem, Rafa, confiando só no medicamento, não mudando o estilo de vida, então a pessoa sem conseguir nem fazer atividade física, né, aquele excesso de magreza, a pessoa buscando a magreza, achando que magreza é saúde, nem sempre estar magro quer dizer que eu estou saudável, né. Sim.
Então, aquela pessoa que É a frase do magro falso, né? é magro. Então, essa pessoa não, magro mesmo. Tem gente que vai secando Sim. mesmo, tanto que usa o medicamento, né? E essa já é magra, às vezes, está usando, sem indicação, como eu falei. Então, assim, é aquela pessoa, assim, muitas vezes a pessoa chega lá falando assim, eu não tenho, eu tô com energia. Como que você vai ter energia? Sem que, Caramba. assim, quem que te dá energia? É seu alimento, né? Então, assim, a gente não é só ficar magro que vai te trazer saúde, não, né? Então, a gente precisa, realmente, é um medicamento excelente, excelente, né? E vai impactar positivamente, como você falou, mudando a vida de muitas pessoas, demais da conta, Vai, né? super importante, mas não tem que ter um cuidado, né, da forma como as coisas estão acontecendo, esse uso excessivo, às vezes sem critérios, e buscando uma magreza, assim, que eu falo assim, gente, como é? Às vezes chega um paciente na minha sala, assim, e fala assim, gente, eu estou em uso, só vim para você me orientar, eu não vou parar, né? Então, assim, Já falou? lá magra, e já magra, né? Caramba. Então, assim, é onde eu falo assim, geralmente, é o que você falou lá atrás do acompanhamento multidisciplinar, né? Sim. Então é importante essa paciente estar em um psicólogo, na terapia, né, para entender isso aí. Por quê? Tem um porquê que ela está com aquele comportamento, né? Então é coisa lá de trás. Geralmente tem um quadro psicológico aí associado, né? A nutricionista, né, o educador físico. É importante porque não é só medicamento, né? O medicamento é importante, muitas vezes indicado, mas tem todo Um uma detalhe, né? estrutura por trás da equipe Sim. multidisciplinar que vai impactar, porque qual que é a ideia? Não é perder peso, é emagrecimento, ou seja, a pessoa realmente perdeu o que tem que perder, é gordura, né? Então, não é fácil, as pessoas falam assim, sério, né? é só tomar o remédio, e é engraçado que eu recebo muitos relatos, eu estava tentando fazer sozinha, achei que ia dar certo, mas não deu certo. E é isso, geralmente Caramba. não dá certo, porque às vezes a gente acha que sabe o que tem que fazer, né, mas na prática é muito difícil, é alguém que realmente pegar na sua mão, né, e te orientar e te guiar ali pelo caminho, que não é um caminho fácil. Tratar a obesidade, eu sei que para o paciente é difícil, porque, volto lá atrás de novo, mexe nos hábitos de vida, né, e que é a coisa mais difícil de mudar, e a gente sabe. Tem algum caso, doutora, na sua experiência, na sua vida aí, né, de consultório, que te chama muita atenção em relação a esse tema que a gente está falando aqui agora? Tem algum caso que chama assim? São tantos, porque Você lembra de um que, caramba, não, tem. Porque a obesidade, ela mexe também muito com a parte, mental da pessoa, né. sim. Muitas vezes traz uma baixa autoestima, né, e a gente Uhum. sabe que isso influencia na saúde mental é saúde, é importante demais, né. Então, assim, além de todo o que a gente que como eu falei, é uma doença, que pode trazer outras doenças com ela, ela mexe na saúde mental. Então, assim, quando a pessoa realmente faz um trabalho bacana, né, um tratamento eficaz, você vê nos olhos do paciente vida de volta, né. Caramba. Então a pessoa que está de bem com a vida, ela está olhando para o espelho, está gostando do que ela está vendo, né, mexendo na autoestima, saúde mental da pessoa, do paciente, Sim. ela está mais ágil, né, ela consegue resolver mais, assim, estou mais bem disposta, estou conseguindo, porque é claro que traz limitações físicas também a obesidade, né. Então é Você tem um relato gratificante, assim, né. você traz um relato para você, depoimento de cada Sim, doutora. nossa, mudou minha vida. Nossa, eu tô conseguindo fazer coisas que eu não conseguia antes, né. Essa mudança, você tem um time, tem um tempo ali para ter esse resultado já começar, Uhum. mais ou menos assim com o tempo, você acha que a pessoa já pode ter um resultado, assim, significativo? Rafa, isso é muito relativo, Relativo, tá. né? Então, assim, é igual, é um ótimo medicamento, mas tem gente que chega no meu consultório e fala assim: "Não tô vendo resultado nenhum com esse medicamento". Depois de quanto tempo? Depois em uso do Em medicamento? uso. Não, porque nos primeiros meses você já vê, Rafa, o Meses, resultado. então são É o que meses. são meses, os primeiros meses você já vê, só que não é uma doença crônica, como eu falei, você não vai usar Entendi. medicamento por 1 mês, 2 meses e pronto, não é, entendeu? Só que a Eu resposta de cada um é um pouco diferente, a depender também isso que eu ia perguntar, cada um tem uma resposta diferente, né? a depender também do que a gente falou lá atrás, Perfeito. como é que tá o estilo de vida desse Entendi. paciente. Ficou falando, tem gente que confia só no medicamento E e come pizza, come isso, hambúrguer e porque o supera. medicamento ele dá saciedade, tá. Entendi. Então ele vai dar saciedade e a pessoa vai comer menos. O que que me faz emagrecer? Eu tenho déficit calórico, tá. Então assim, só que não adianta nada, na hora que eu for comer, eu vou comer, eu já tô comendo pouco, eu vou já fazer um déficit, que eu tô comendo pouco, mas vai ser um pedaço de pizza, vai ser um cachorro quente, vai ser um bolo,
Eu diminuo a quantidade, mas vai ser aquilo ali. E aí? E a longo prazo? Aquilo ali. Porque a gente tem que pensar, claro que a gente tem uma relação de prazer com o alimento. Sim. Só que, e tem a nutritiva, né? Você nutrir o corpo e de prazer. Né? Não está errado, é saudável, tudo tem um momento, né? Então, assim, tem os momentos. Só que eu tenho que, no meu dia a dia, eu tenho que. Se eu estou com o objetivo de emagrecimento, não dá para todo dia ficar comendo pizza, eu ficar comendo bolo, né? Tá errado? Não é que seja errado, gente. A gente tem que endemonizar a alimentação, não. A comida, ela é importante, né? A gente precisa do alimento. Graças a Deus, Sim. a gente tem Com na mesa certeza. uma bênção. Mas eu tenho que alinhar com o meu objetivo. Se o objetivo é emagrecimento, eu tenho que deixar, senão quer dizer que eu nunca mais vou comer isso. Mas no dia a dia, na minha rotina, tem que ser uma alimentação mais limpa, realmente, como eu falei lá no início, com verdura, legumes, grãos, de tentar diminuir o máximo o açúcar. A gente sabe que o grande vilão hoje é o açúcar. Sim. Agora, esporadicamente, eu comer uma pizza com minha família, né? Eu estar ali, é isso que vai impactar na minha saúde, no meu peso? De forma alguma, né? O que me traz resultado é aquilo que eu faço com constância, não é a exceção que vai impactar nem na saúde, nem no nosso peso. Caramba! Então a longevidade ela vem de acordo com todo esse equilíbrio Todo e essa equilíbrio. consistência de Consistência. eu entender, a minha realidade, entender o que eu preciso mudar, entender o meu objetivo, o meu indicador onde eu quero chegar para poder isso se tornar coerente e eu ter até liberdade de poder comer uma pizza, Isso, de poder comer um hambúrguer, etc. Isso. Mas para isso, isso. eu tenho que estar equilibrado aqui, né? Tem gente, Rafa, exatamente, tem gente que fala assim, acha assim, ah, não, ó, eu até nem gosto dessa palavra assim, dieta. Dieta Ah, pesa, né? sim. Dieta pesa, parece que assim, nossa senhora, tá difícil. Não, é um plano alimentar. É uma reeducação alimentar. É como que assim, eu acho muito bacana quando a pessoa começa a aprender a fazer combinações, né? Então, assim, saber escolher. Não, eu vou entender que eu tenho que colocar, eu comer um pão com manteiga, é um impacto completamente diferente se eu colocar um ovo dentro desse pão, por exemplo. Porque eu coloquei uma proteína com carboidrato, a proteína, ela vai segurar a liberação desse açúcar no sangue, dessa glicose, né? Sim. Então, o impacto vai ser muito menor no corpo, assim, vai ser mais lento, dá tempo aí do organismo trabalhar, tá? Então, assim, o ideal é a gente aprender a fazer as combinações. O ideal é a gente saber onde colocar as refeições e saber assim, nossa, hoje eu tenho um jantar que eu sei que eu vou comer mais. Então, no almoço hoje, eu vou comer menos para equilibrar, para que no final do dia eu não fique com um saldo super positivo de caloria, né? Então, assim, e nem sempre, se eu estou falando de caloria aqui, quem está pensando em emagrecer acaba tendo que estar atento a isso. Mas mais importante que a caloria, a gente está atento à composição nutricional desse alimento. Se a gente pegar um copo de suco de laranja, um copo de Coca-Cola, pensar vai ter mais ou menos a mesma caloria. Agora, o que é Caramba! mais saudável? O que vai trazer algum benefício para o seu corpo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, o alimento, ele é bênção, né? E aí acaba que nessa questão do emagrecimento tem muita gente que começa a ter até transtornos alimentares, né? Então, Sim. muito sério, a gente tem que ter uma consciência muito grande, né, para a tratar, não é só tomar educação. remédio, não é, Sim. gente. Então, a gente tem que tentar fazer boas escolhas na vida. Eu acho que boas escolhas vai desde a alimentação, desde quem Bem convive com só a conviver. gente, não só clientes, né, porque o tanto Eu de faço isso influência aqui agora, o bem você convive. Com nas certeza. Influencia, né? demais, né, que a gente é média, como é que é? A Aí média dos 5. isso, concordo demais. O Rafa, e a gente vai Caramba, aproximando as sinistro. pessoas, por afinidade, você concorda comigo? Sim, com Né, então certeza. assim, eu falo que a gente não vai, e isso eu também falo isso para meus filhos, assim, educação é em qualquer lugar, né, a gente tem que ser educado, né, agora assim, respeitar, né, eu tento ensinar esse respeito com todo mundo, só que obviamente, você vai acabar aproximando mais, se alinhando mais com pessoas que realmente, buscam, objetivo semelhante ao seu, né, igual Sim. assim, eu sou do dia, sempre fui, né, eu não consigo, ficar todo dia, né, se eu ficar assim, vou ficar toda noite, vou para a rua, vou ficar comendo fast food, vou beber. Gente, não sou eu, vou me perder, então vai me fazer mal, né. Então, assim, acaba que eu vou tô mais junto em quem tem mais ou menos o mesmo estilo comigo, né. Sim. Então, assim, é automático, a gente não faz essa seleção de propósito. E eu ensino isso. Uma vez meu menino perguntou: "Mamãe, por que que você escolheu o meu pai?" Uau! Né, então assim Caramba! eu achei fantástico, porque eu virei e falei assim: "Filho,
por afinidade, né? Eu decidi pelo seu pai, que isso eu acho fantástico, que casamento não é Sim. escolha, é decisão, né? Que é Perfeito. uma coisa que a gente tem que Concordo todo ano plenamente. amiga, né? Uma decisão. Eu costumo dizer, até vou até melhorar, eu costumo dizer que amor é decisão. Exatamente. Amor é uma decisão diária. Exatamente. Você tem que admirar o outro, você tem que, Escolher amor né, todo dia. escolher todo dia, falar, nossa, olha, né? Então, Eu tenho, só um parênteses, tá, que você falou isso aí rapidinho. uhum. Eu tenho pra mim essa definição que o amor não é um sentimento, amor é uma decisão, Decisão, é eu uma acho atitude. fantástico isso. Eu vi Eu escolho amar minha esposa todos os dias. Eu acordo, eu amo Thaís todos os dias. E ela me ama todos os dias, porque cada sentimento acaba. e, ô Rafa, e Olha sem que loucura isso, né? contar, problemas a gente vai ter todo dia, quem Ah, tem? Então, se pelo você amor de tiver Deus. isso muito certo na sua cabeça, eu ouvi um padre um dia numa missa falando isso e eu achei fantástico, né? Sim. Então, e é isso mesmo, né? É uma decisão diária, né? É uma Então, escolha diária, né? então é muito importante a gente ter tudo muito claro na nossa vida, né? Eu falo que a coisa mais importante que tem na vida, que vai repercutir, é essa escolha quem quer sentar do seu lado. Caramba, Não é? Pensa bem, Rafa, você vive mais tempo com quem está do seu lado que você vive com seu pai e sua mãe, com certeza. né? Então, assim, e vai influenciar muito, assim, desdobramento da sua vida inteira, Sim. né? É quem está ali, você todo dia dormindo e acordando do seu lado, né? Então, é quem a gente tem que tentar realmente alinhar, né? Então, E isso influencia, isso lida com muita questão de maturidade, né? A escolha que você falou, isso tem nível de consciência de relacionamento, entender realmente que há uma cultura de um lado, há uma cultura de outro. uhum, Há um estilo de vida de família de um lado, aqui é outro. isso, E realmente a tentar gente aprender. tem que aprender, exatamente, diariamente aprender. Inclusive meu pai fala, ele vai ver isso aqui e vai dar risada. Ele fala que tá conhecendo minha mãe até hoje. Isso, olha que Olha que bacana. loucura isso. Olha que bacana. 39 anos de casado, se não me engano. Que Vai fazer bacana. 40 agora. É. Então, é diário, pô. Não tem como. Deus é tão perfeito Uhum. que ele é tão perfeito que ele, né, ele não divide, né? Ele só multiplica, ele só, né, soma e multiplica, né, obviamente, para exatamente a gente se compreender. Eu vi um negócio falando de somar, eu achei interessante também, que você entra no casamento, você é 100% e sua esposa é 100. Mas Exato. quando você entra, você torna 50 e ela 50. Entendeu? Porque se você quiser ficar assim o tempo inteiro, o casamento vai dar errado. Entendeu? Porque é isso, assim, por isso que eu falo, até para a gente desenvolver esse lado profissional, desenvolver todo o resto, você tem que ter apoio ali, para te dar apoio ali no seu dia a dia, na família, para você conseguir olhar para outras coisas e andar junto. Então, fala assim, nossa, Sim. vai lá que eu te apoio, vai lá, né? Segue. Então, assim, só que assim, é um pensando na felicidade do outro, né? Não é assim, não, Mão não é pra ser outro for ser não é assim, a feliz. gente não entra assim para só satisfazer, não. Eu entrei para eu ser feliz. Vai dar errado. É Vai perder dar para outro ganhar o tempo todo, isso, não, eu claro. entrei para, né, então assim, Sim, quer estar bem claro, eu tenho que fazer meu companheiro feliz, né, então assim, eu acho isso perfeito. fantástico, é 100, 100, 50, 50, para caminhar os dois juntos ou nascer, né, então Maravilha. é bacana. Cara, a gente tá chegando, infelizmente, Já? passa rápido demais. Gente, ao mas nosso eu não vi, eu bate tava tensa, assim, falei, Rafa, o que que eu vou falar? Ih, É tá muito chegando. rápido, né, mas calma que você vai Foi, voltar, calma que você foi. vai voltar em breve, mas eu quero que você, né, doutora, deixe com toda a sua experiência de vida, não só de profissão, né, enfim, até porque você é um protagonista da vida, né, da sua própria história, não é só, né, de um consultório, não é só para cuidar também de outras vidas além da sua família, mas eu quero que de todo o seu coração, do fundo do seu coração, você olhe para aquela câmera ali e fale, né, e desenvolva, que pode ser uma frase ou pode ser algo que você carrega com você, Uhum. do que você falaria para essa pessoa que quer realmente transformar a vida dela de alguma forma na sua autoestima, né, na sua vida pessoal, enfim, na sua vida mesmo assim, na essência, né? Uhum. O que é que você falaria para essa pessoa, do seu coração? Não a mais a doutora, né? A Fernanda. O que é que a Fernanda passaria para essa pessoa? Fala pra gente aí.
Bom, resumir em poucas palavras aqui é difícil, mas assim, primeira coisa, eu acho que a gente tem que se conhecer, né, a gente tem que saber quem é a gente, né, onde a gente quer chegar, né, por que que eu estou aqui, né, a gente tem que ver o sentido, de tudo isso, né, que o mundo é uma loucura, né, fala: "Gente, mas por que que tudo isso?", né, então, e eu acho que para a gente chegar nesse verdadeiro sentido da vida, se a gente não tiver Deus presente na nossa vida, a gente se perde, Uau. né, a gente não vai entender, né, a gente vai estar o tempo todo buscando esse sentido e não vai em outras coisas, em valores, em sucessos ali, e não vai achar. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é você buscar sentido de sua vida em Deus, né, andar ali, em comunhão, né, seu casamento, sua família, em comunhão com Deus, né, entendendo, conhecer, assim você vai conseguir se conhecer, né. Em segundo, assim, que nada no mundo, nada cai de mão beijada, né, na vida, né, então Deus ajuda a gente sim, mas a gente tem que fazer por onde, né. Então se ver que qual que é o seu objetivo, né, onde você quer chegar e a partir daí você, se alinhar com pessoas, né, à sua volta que te ajudem a chegar onde você quer chegar, né. Nem sempre o caminho vai ser fácil, que em geral não é, tudo que vem fácil demais vai embora fácil, isso para tudo na vida, Sim. né, mas é entender que na vida nada é uma constante, né, a vida é feita de altos e baixos, mas a partir do momento que você entende onde você quer chegar, você sabe o que que você quer da sua vida, você pode até desviar um pouquinho, mas você vai voltar. Veja o que que seja prioridade para você, o que que você quer, né, e nunca se perder no meio de tanta oferta desse mundo hoje que a gente sabe que é muito, né, não esquecer: "Ó, qual que é a minha essência, qual que é a minha prioridade de vida". E aí não tem erro não, porque quando a gente quer ser algo que a gente não é, a gente se perde, a coisa não vai dar sucesso, né. Então assim, que seja algo natural, seja leve, né, se cobre, né, para chegar onde você quer chegar, porque tem que ter disciplina para a gente chegar onde quer chegar, mas traga uma leveza para essa cobrança. Se não deu certo de um jeito, tenta de novo, né. Então, assim, igual eu falei, a gente é feito de hormônios, a gente não está bem todo dia, a nossa vida, os hormônios oscilam, né. Então, assim, e está tudo bem, né. Só entenda que, o corpo, nós não somos máquinas, né. Então, assim, vai ter altos e baixos, e é importante saber onde a gente quer chegar. Caramba, É isso, assim. genial. Parabéns, viu. Antes de finalizar, eu quero dizer que você, por favor, deixe suas redes sociais. Uhum, Quem quiser, né, marcar consulta contigo, faz o uhum, quê? Entra onde? Liga para quem? Qual o número? uhum. Fala pra gente aí, que eu vou deixar inclusive na descrição, tá? Desse vídeo aqui, tá na descrição, todos esses dados aqui, mas sua arroba, fala pra eles sua É, arroba. olha, gente, olha só, né, se eu não me engano, olha, ó, me deu até dúvida aqui agora, mas é doutora Fernanda.g Cerqueira, tá? Pronto. De qualquer forma, o diretor vai colocar aqui no Isso, vídeo, tenho quase tá bem? certeza que é isso. A gente quase não entra no nosso, né, então a gente eu tenho quase certeza que é isso. E a Pena Clínica Prevencor, né, uma clínica que é realmente um diferencial aqui na cidade, profissionais bem Sim. capacitados e que somam muito para a cidade também. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui com o Rafael. Obrigado. Ele realmente, ele deixa a gente bem à vontade, né, ele é uma pessoa bem espontânea e muito bacana e trazer isso aqui. Eu acho que informações nunca é demais, né, é importante a gente ter essa noção. Doutora, obrigado mais uma vez. Que papo maravilhoso, de verdade, muita entrega, muita verdade aqui também, né? E muitos insights para quem nos ouviu sobre a sua área e conselhos, pô, maravilhosos aqui. E o diretor, mais um protagonista aqui, né, para brilhantar esse mês das mulheres. Por favor, tamo junto, solta a vinheta.